Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula, né? Nós vamos discutir hoje a questão dos projetos pedagógicos do curso de licenciatura em Química e a presença da educação profissional nesses projetos, ok? Então, já estamos na nossa quarta aula, né, do curso de Fundamentos da Educação Profissional. Muito bem. Observe, então, que o que nós vamos discutir hoje é a presença da educação profissional nos cursos de licenciatura, de Química. Nós temos que entender que os cursos de licenciatura, eles existem para formar professores. E que, na educação profissional, nós precisamos de professores de Química. Agora, esses professores de Química que vão para a educação profissional precisam ser formados com preparo para isso. Será que os cursos de licenciatura que os formaram, os prepararam para exercer esse trabalho na educação profissional? Bom, uma maneira de investigar isso é verificar se os projetos pedagógicos desses cursos estão alinhados com a educação profissional. E, como por lei, que nós já vimos, né, é obrigação dos institutos federais oferecer licenciatura para a educação profissional, nós fomos verificar os cursos de licenciatura em Química que estão hoje funcionando dentro dos institutos federais. Então, nós não vamos discutir aqui a Universidade Federal, tá? Ou outro tipo de universidade. Por quê? Porque elas não têm obrigação de trabalhar com a educação profissional. Os institutos têm. Muito bem. Então, como que foi verificada a presença da educação profissional nesses projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura? Bem, primeiro nós temos que entender que tem muitos trabalhos apontando a necessidade de se modificar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Tá? Tem vários trabalhos que falam, os cursos precisam ser modificados, tem erro aqui, tem erro ali, precisam ser corrigidos. Então, tem muitos trabalhos que apontam dessa necessidade. Por exemplo, tem trabalhos que falam que é preciso modificar a forma como os cursos desenvolvem a sua pedagogia, as suas abordagens pedagógicas, né? Precisando ser mais inovadores, né, para sair do tradicionalismo e assim por diante. Então, tem trabalhos que apontam essa necessidade de mudança. Também tem trabalhos que falam assim, o professor e o aluno dentro dos cursos de licenciatura têm uma relação que precisam ser modificadas. Ainda existe uma distância entre professor e aluno que precisa ser encurtada. Então, tem trabalhos apontando nesse sentido, e isso tem que ser previsto dentro dos projetos pedagógicos. Então, o PPC de um curso tem que prever como que vai ser a relação professor-aluno, como que vai ser a metodologia, o enfoque pedagógico. Então, o projeto pedagógico, PPC, ele é fundamental nesse sentido, né? Prática de ensino precisa ser modificada. Tem muitos trabalhos apontando que a prática de ensino no Brasil, nos cursos de licenciatura, são muito teóricas e pouco práticas, né? Precisam ter uma atividade prática mais intensa, né? Então, tem trabalhos que apontam nessa direção. Falando sobre mudanças no estágio supervisionado. Precisa mudar o estágio supervisionado, tá? A maneira como o estágio é desenvolvido está errado, ou pelo menos não é efetivo, não traz um resultado a contento, precisa ser modificado, tá? Então, tem muitos trabalhos, vários, né? Trabalhos como, por exemplo, Fonseca e Santos, Márcia Villani, Daxter, Loguércio, Strack, tem muita gente pesquisando. Mas, nessas pesquisas todas, não se aponta a educação profissional. Não aparece pesquisas falando sobre vamos mudar os projetos e incluir educação profissional. Não tem. E olha que é extremamente necessário, porque nós temos que lembrar que o curso técnico integrado,
que estão hoje sendo desenvolvidos no Brasil, eles são de ensino médio. Se eles são de ensino médio, eles precisam obrigatoriamente, por lei, que o professor seja um licenciado. Né? Por exemplo, na universidade, você não precisa ter um licenciado para dar aula na universidade, num curso superior de engenharia, de medicina, de direito. Não precisa ser licenciado. Mas no curso de ensino médio tem que ser, obrigatoriamente por lei, um licenciado. Então, nesse caso, se você precisa do docente licenciado, aonde que ele vai fazer a sua licenciatura? No curso de licenciatura. Então, esse curso precisa preparar o professor que vai trabalhar na educação profissional no curso técnico integrado. E todo curso técnico integrado de ensino médio precisa de professor de química, não importa que curso seja. Técnico em informática, técnico em alimentos, técnico em aquicultura, técnico em agropecuária, não importa que técnico seja, tem que ter professor de química. E esse professor de química tem que ser formado aonde? Dentro de um curso de licenciatura em química. E o curso de licenciatura em química tem que visar, portanto, prepará-lo para poder atuar na educação profissional. Né? Então, precisa preparar licenciandos que possam atuar nesse tipo de educação. Lembrando que a educação profissional cresceu bastante, né? Nós já vimos, né, em nossas aulas anteriores, mais de 360% de aumento, porém ainda é previsto um aumento muito maior que isso, né? Um aumento extremamente grande. Esse aumento, quer dizer, significa que vão ser cada vez mais necessários professores de química com preparo para a educação profissional. Portanto, preparar professores para a educação profissional é uma necessidade e, por ser uma necessidade, eu preciso que esses cursos de licenciatura estejam adaptados para isso. E uma ferramenta extremamente importante dentro de um curso de licenciatura, responsável, né, pela base do curso, né, aquilo que o sacristão chama de currículo prescrito, é justamente o projeto pedagógico do curso. Né? O projeto pedagógico do curso, portanto, precisa apontar na direção da educação profissional. Então, o que nós fizemos? Fomos analisar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, né, que estão hoje no Brasil. Quais cursos? Todos que nós podemos encontrar pela internet. Então, todos os projetos pedagógicos de curso de licenciatura em Química disponíveis na rede mundial de computadores foram analisados por nós. O total que nós encontramos foram 52 projetos, fizemos esse levantamento entre março e abril de 2017. 52 projetos de curso de licenciatura. Tá? Então, praticamente aí metade dos cursos disponíveis estavam com seus projetos na rede mundial. Fomos lá e conseguimos, portanto, fazer essa análise. Muito bem. 4 desses projetos nós deixamos de lado porque eles eram muito antigos. Esse levantamento foi feito em 2017, mas o projeto tinha sido construído antes de 2008. E antes de 2008 não existia Instituto Federal. Então não existia obrigação por lei. Né? A lei foi criada em 2008, a lei de criação dos institutos. Então, é dentro dessa lei que está prevista a obrigatoriedade de se oferecer licenciaturas para educação profissional pelos institutos. Então, analisar projetos anterior a essa lei, então, não seria justo. Então, o que nós fizemos fomos analisar projetos, né, com data posterior à criação dos institutos. Portanto, entre 2008 e 2016 foram analisados esses projetos. Tá? O levantamento foi feito entre março e abril de 2017. Então, foi o recorte da nossa pesquisa foi nesse sentido, entre 2008 e 2016. Bom, e como analisamos esses projetos? Nós fomos analisar 5 pontos distintos no projeto pedagógico do curso. 5 pontos. Quais desses seriam esses pontos, esses quesitos? O objetivo do curso. Tá? Então, nós queríamos verificar lá
né? Todo projeto pedagógico tem lá os seus objetivos, né? Nós queríamos verificar se nesses objetivos fala sobre educação profissional. Vamos verificar a matriz curricular, verificar se na matriz curricular você tem disciplinas que tratam de educação profissional. Vamos verificar a bibliografia, né? Será que a bibliografia prevista no projeto tem livros para educação profissional? E outro detalhe, não basta ter esses livros, né? Precisaria que esses livros fossem em quantidade suficiente, no mínimo 8, que nós consideramos. Por quê? Porque pelo MEC, esse é o número mínimo de bibliografia para uma disciplina, tá? Então, ó, analisar o objetivo para ver se no objetivo está previsto a educação profissional dentro do curso. Analisar a matriz curricular para ver se existe disciplina específica para a educação profissional. Tá? Analisar se tem livros, na lista de livros que tratam de educação profissional. Analisar se tem previsão de estágio dentro da educação profissional. Se lá no estágio supervisional está dito que precisa ser desenvolvido na educação profissional. Analisar o perfil do egresso. Nós temos que entender o que é perfil do egresso, né? É o perfil do formando, né? O professor que eu formei, qual o preparo que ele precisa ter? Então, esse é o perfil do egresso. Então, se nesse perfil está prevista atuação na educação profissional. Então, foram esses 5 pontos que nós analisamos dentro dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Química, oferecido dentro dos institutos federais. Muito bem. E quais resultados nós obtemos? Bom, primeiro pegamos toda a nossa análise e separamos em 3 categorias distintas, tá? A categoria que nós chamamos de explícita, abordagem explícita. O que significa isso? É quando realmente a educação profissional está clara ali. Aparece realmente a educação profissional. A gente consegue perceber se existe essa intenção voltada para a educação dentro do projeto pedagógico. A gente olha lá o projeto e fala, não, está claro aqui, ó, ele está dizendo claramente que vai atuar, que vai preparar para a educação profissional e assim por diante. Então, isso é o que nós chamamos de abordagem explícita. Abordagem relativa. Bom, nesse caso, a abordagem relativa, ela aparece, mas assim, a gente sabe que tem ali algo, mas que não está muito claro que aquilo vai ser realmente trabalhado. Então, vou dar um exemplo. Às vezes tem uma disciplina, mas a disciplina é optativa. Mas se a disciplina é optativa, então não são todos que vão desenvolver. Se todos não vão se desenvolver, então o curso não está preparando, está dando possibilidade para alguns, mas não para todos. Tá? Então, disciplinas optativas nós colocamos como abordagem relativa. Agora, às vezes tem uma disciplina, mas ela não é específica de educação profissional. Por exemplo, tem lá a História da Educação, e dentro da História da Educação tem lá um título, lá, um conteúdo lá dentro, dizendo a História da Educação Profissional no Brasil. Tá? Então, isso é relativo, isso não é explícito, né? Não é uma disciplina feita, preparada, direcionada para se tratar da educação profissional. Tá? E quando não aborda, né? Não abordou, não tem nada, então pronto, tá fora, ok? Muito bem. Então, 48 projetos foram analisados, certo? Na parte de objetivos, dos 48 projetos, 44 não abordam. Então, se você pegar os cursos de licenciatura em Química no Brasil, oferecido dentro dos institutos federais, dos cursos que nós analisamos, que foram 48, 44 não tem a educação profissional em seus objetivos. Não tem. E 4 deles têm. Um exemplo é o IF Brasília, Campus Gama, onde está escrito lá, com um dos objetivos, contribuir para a melhoria da educação profissional. Está lá. Então, um objetivo é esse. Então, está explícito que quer contribuir
para a melhoria da educação profissional. Ótimo. Mas outros 44 não falam nada, absolutamente nada. Muito bem. No perfil do egresso, 45 projetos não falam absolutamente nada. 45 projetos. Apenas um tem uma relação que nós consideramos relativa, que é o campus Maceió, do IF Alagoas, tá? Que lá está escrito assim, ó, né, no perfil do egresso: saber integrar os conhecimentos de química e os conhecimentos e habilidades relativas às atividades técnicas e de produção. Quer dizer, não é educação profissional, mas ele está falando que tem que saber fazer uma relação dentro da atividade de produção, da atividade técnica. Então, é uma atividade profissional, saber fazer essa relação. Então, nós consideramos que isso tem uma leve tendência a se tratar de educação profissional. Então, consideramos como uma abordagem relativa. Mas foi o único projeto com esse tipo de abordagem dos 48 analisados. Outros 2, eles abordam explicitamente. Tem 2 lá que abordam explicitamente, como, por exemplo, o IF Norte de Minas, do Campos Salinas, tá? Que está lá na sua abordagem escrito assim, né, para o perfil do egresso. Tá? Quer dizer, esse professor que foi formado pelo curso, está sendo dito lá, possibilidade de atuação na educação profissional. Então, está previsto no perfil isso. Tá? Coincidentemente, é justamente esse o curso que o professor Igor fez. Né? O professor Igor é um aluno oriundo desse curso, o curso do IF Norte de Minas, Campos Salinas. Tá? Muito bem, ele fez o curso de licenciatura em Química lá. Então, lá, nesse curso que ele fez, está escrito lá a possibilidade de atuação na educação profissional. Então, quando o professor Igor veio para cá, para Coxim, para trabalhar dentro do nosso curso, ele já sabia que era uma educação profissional, porque ele já tinha tido isso lá no curso dele, tá? Não sei se ele foi preparado devidamente, mas pelo menos ele teve essa noção, tá bom? O curso dele abordou. Muito bem. Bom, além do objetivo, perfil do egresso, nós vimos também o estágio supervisionado. Dos 48 projetos, 42 não falam nada no estágio supervisionado. Tem 3 que é relativo, porque está escrito assim, possibilidade de atuação na educação profissional. Quando eu falo possibilidade, quer dizer, nós consideramos como relativo, que é o caso do IF Rio Sul Grandense, do campus Visconde da Graça. Lá está escrito possibilidade de atuação, tá? Então, consideramos que é relativo, porque não está claro que que vai atuar lá, porque é estágio. Então, se ele fala de possibilidade, significa que talvez não faça. Então, se não fez, não teve contato no estágio com a educação profissional. Agora, quando você tem, como por exemplo, o campus Vitória de Santo Antão, do IF Pernambuco, que está escrito ação na educação profissional, então está obrigatório, é obrigatório, tem que ter uma atuação na educação profissional ao longo do estágio. Então, o estágio prevê, você tem que fazer uma parte do seu estágio na educação profissional. Está escrito isso no projeto. Então, se está escrito isso no projeto, tem que ser cumprido, tá? Então, observe, vamos voltar aqui só para mostrar. O IF Rio Grande do Sul é possibilidade de atuação. O estágio está escrito lá, possibilidade de ter uma atuação na educação profissional. Enquanto que o de Pernambuco fala em atuação na educação profissional. Então, tem que ter. Então, por isso nós consideramos que é explícito, ok? A presença da educação profissional como ação de estágio. Mas, olha os números, pessoal. De 48 projetos, objetivo, 44, nada. Perfil de egresso, 45, nada. Estágio, 42, nada. É uma maioria mais que absoluta, né, de
projetos que absolutamente ignoram a educação profissional no curso de licenciatura. Livros. Aí nós temos, dos 48 projetos, 12 desses projetos têm livro previsto, mas o número de livros é abaixo de 8. É um número muito pequeno de livros, entendeu? Porque a abordagem relativa é quando a gente considera que tem o livro, mas um número muito insuficiente, menos que 8. Tá? 30 não tem livro nenhum. Não tem um único livro lá na lista de bibliografia que sirva, que aborde, que discuta a educação profissional. E só 6 projetos têm 8 ou mais livros, como, por exemplo, o de Porto Seguro, que tem 15 livros na lista bibliográfica que abordam a educação profissional. Opa, esse já é um projeto que tem livros, pelo menos, previstos na educação profissional, tá? E uma abordagem relativa seria, por exemplo, da Vitória da Conquista, que só tem 2 livros, tá? Ele tá lá, tá entre esses 12 aqui que eu coloquei como sendo de abordagem relativa, né? Mas são só 2 livros. Tem, dentro desses 12, projeto que tem 1 livro, projeto que tem 3 livros. Quer dizer, um número bem pequeno, tá? A gente pode até dizer que é um livro ou outro que apareceu por acaso. Não tinha nem a intenção real de realmente discutir a educação profissional, né? E o último quesito que nós analisamos tem alguma disciplina para discutir educação profissional? 21 não tem. 21 tem, mas não é bem assim, né? Nós chamamos de relativo, tá? Então, relativo como, por exemplo, o campus Aracruz do IF do Espírito Santo. Lá tem uma disciplina de 45 horas, tá? Só que essa disciplina ela é dividida entre educação profissional e educação de jovens e adultos. Então, depende muito do professor que vai trabalhar. Porque, às vezes, o professor que for trabalhar lá, ele tem as 2 coisas para abordar e, se ele gosta de um, ele aborda melhor aquele lado, porque são coisas distintas. Por exemplo, eu não vou me meter a dar uma aula sobre educação para jovens e adultos, porque eu não entendo EJA. Eu não estudo EJA, não é a minha praia o EJA, né? Isso já é um trabalho, por exemplo, muito eficiente que a professora Geisa desenvolve aqui dentro da nossa instituição e ela que pode tratar uma disciplina assim, né? E tratar só exclusivamente sobre EJA, tá? Agora, educação profissional é algo que eu pesquiso, é algo que eu estudo, né? Da onde eu tenho muitos trabalhos publicados, então se eu tiver que trabalhar uma disciplina que tenha, por exemplo, essas 2 abordagens, educação profissional e educação de jovens e adultos, com certeza jovens e adultos vai acabar ficando prejudicados, né? E a educação profissional eu vou falar bastante. É por isso que nós consideramos que quando você tem uma disciplina que ela não é específica de educação profissional, nós consideramos como um componente de abordagem relativa, tá? Agora, um exemplo de uma abordagem explícita é o Espírito Santo Campus Aracruz, onde está sendo dito lá, tem uma disciplina de 72 horas, tá? Dividido entre educação profissional e de jovens e adultos, porém tem 50 horas de atividade prática só na educação profissional. Então, tem uma disciplina de 50 horas de atividade prática específica para a educação profissional. Bom, então, aí você dá para perceber que isso é bem explícito e que, com certeza, vai tratar de forma bem aberta essa questão, tá? E, de forma explícita, só 6 projetos que apareceram. Então, existe, no Brasil, 6 cursos de licenciatura em Química dentro dos institutos federais que têm disciplina para tratar da educação profissional.
Bom, pessoal, só para mostrar para vocês aqui o quanto que a educação profissional está sendo negligenciada no país a partir dos projetos pedagógicos, os cursos de licenciatura em Química dentro dos institutos, e são justamente os institutos, as instituições que obrigatoriamente deveriam atender esse tipo de educação, tá? Então, esse é um dos motivos, inclusive, de estarmos aqui com essa disciplina, né? A disciplina para discutir a educação profissional, porque alguns de vocês podem vir a se tornar professor dentro dos institutos. E aí, ao dar aula dentro dos institutos, como é que eu devo tratar o curso técnico em informática, o curso técnico em alimentos, técnico em aquicultura, técnico em agropecuária, técnico isso, técnico naquilo? Eu vou dar a mesma aula de química para todo mundo, da mesma forma, com a mesma abordagem? Não. Eu tenho que modificar a abordagem. E aonde que eu posso discutir isso, aprender sobre isso? Numa disciplina específica voltada para a educação profissional. E é isso que nós pretendemos aqui, tá? Discutir a abordagem que devemos dar dentro dos cursos de licenciatura para a educação profissional. Certo? Muito bem, pessoal. Essa foi mais uma das nossas aulas, né? A gente agradece aqui a sua presença, né? Você que está aqui nos assistindo, obrigado, até a próxima.